Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de costura. Hoje nós vamos fazer a costura desse modelo aqui, ó. A costureira oficial aqui do nosso canal, o MCO, né, é a Simone Ludovico. Ela foi minha aluna, ela aprendeu muitas técnicas, né, junto comigo, então a técnica dela, o jeito dela fazer é muito parecido com o meu. Então ela é autorizada, né, a ensinar o método do MCO, e a gente convidou ela a fazer parte, né, da nossa equipe, e então ela grava os vídeos de costura, tá? Alguns vídeos são em tamanho real, alguns vídeos são em miniatura, que fica mais fácil, né, da gente estar fazendo, mostrando para vocês, que dá para vocês aprenderem a mesma coisa. Tudo que for feito no tamanho grande, dá para você fazer no pequeno também, e a gente gasta menos tecido, é mais fácil, né, mais rápido, porque o objetivo nosso é mostrar para vocês como que vocês vão montar a peça, né, a sequência ali de montagem e os acabamentos. Então, dá para a gente fazer na miniatura sem nenhum prejuízo para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo de costura, né, passo a passo que ela vai estar mostrando para vocês. Bom, antes do vídeo da costura, eu quero aproveitar para chamar você para o nosso grupo de ofertas de moldes. Isso mesmo, nós temos agora um grupo no WhatsApp que toda semana a gente coloca vários moldes em oferta com até 50% de desconto. Moldes em PDF para você baixar, né, e fazer suas roupas. Os moldes MCO que todo mundo adora aí, né, que faz tudo, dá certinho as roupas. Então, você tem a oportunidade de comprar esses moldes com até 50% de desconto. Aí eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário, para você ir lá entrar nesse grupo. Se você chegou lá no grupo, não viu nada, não viu nenhuma oferta, fica lá um pouquinho, aguarda, porque a gente está sempre repostando, né? Porque no grupo do WhatsApp, quando você chega, você não vê nada, você só vê o que foi postado depois. Então, a gente está sempre repostando para quem está chegando, tá? Pode chegar lá no grupo, ficar lá quietinho, que a gente vai estar repostando para vocês. Essas ofertas são de segunda a sexta-feira. A gente escolhe durante a semana ali alguns moldes e coloca lá. E na quarta-feira tem promoção relâmpago. Isso mesmo, por 24 horas a gente coloca alguns moldes lá, né? Para você comprar, mas é preço assim de 50% de desconto, mas somente por 24 horas. Então você tem que ficar ligadinho no grupo, porque pode surgir uma oferta de um molde que você está querendo muito, né? E ele vai ficar lá por pouco tempo. Quando você viu, já passou. Então tem que acompanhar o grupo para você não perder nadinha. A gente talvez vai aumentar, né? Colocar 2 vezes por semana a oferta relâmpago. Então fica ligadinho aí para você não perder nada. Vamos lá assistir o vídeo da costura? Bom, para o projeto do macacão, nós vamos posicionar aqui o tecido. Eu tô com ele dobrado, lá está a dobra, aqui a auréola. E aqui eu posicionei parte calça frente, parte calça costas. Ali eu tenho o cós, certo? A parte costas e parte frente. A parte frente não tem necessariamente que estar na dobra, porque ela é aberta ali, a gente vai ter costura, certo? Então, não precisa estar na dobra, eu só coloquei ali para deixar ela alinhada. Lembrando sempre de conferir o fio do tecido, como eu já ensinei aqui para vocês, né? Medindo a partir da linha de fio no molde até a auréola, ou no caso ali a gente pode medir para lá na dobra do nosso tecido, certo? Aqui em cima eu tenho a minha manga e aqui o bolso e o espelho do bolso, tá? Então eu preciso de 2 partes de cada uma dessas aqui, ali no cós, na manga, e no caso, como o tecido tá dobrado, aqui a gente cortando uma vez, nós já temos as 2 partes que necessitamos. E no caso ali da parte frente, eu deixei esse espaço aqui, porque eu vou repetir, eu vou cortar novamente a parte frente e a parte costas, para fazer a parte do corpinho forrada, certo? A parte frente já tem ali no nosso molde, né? Então, assim, nós vamos cortar, no caso, 2 vezes com ele dobrado, porque nós vamos fazer duplo para ficar um melhor acabamento aqui da frente do corpinho do nosso macacão. A parte costa não é necessário fazer dupla, tá? Você pode fazer acabamento aqui de decote com viés ou com o revel, né? Então, também já ensinei aqui a vocês a fazerem revel, que no caso aqui, a gente repete esse desenho e aqui a gente desce um valor para o viés, 5 centímetros, 6 centímetros, aí você decide o quanto, né, do viés você quer aqui no seu tecido. Do viés não, do revel você quer aqui para o seu molde. Lembrando que o revel tem sempre que estar entretelado. No caso aqui do nosso molde, esse daqui também vai estar entretelado, que é o cós,
certo? Uma outra coisa, lembrando sempre, gente, que todas as marcações que temos no molde é para ser passada para o tecido, tá? Então, ali nós temos pence para ser passada para o tecido, marcação de altura de barra, pence aqui também. Essa já é uma pence que vai ser recortada, ela é uma pence aberta, então não tem necessidade de marcação. Então, vamos cortar e partir para a costura. Então, meninas, vamos começar aqui com a parte superior, né, o nosso corpinho. Eu tenho aqui a frente que eu cortei 2 vezes, conforme eu expliquei pra vocês, ó, 2 vezes. Então, vou separar uma que vai ser, no caso, o meu forro, e aí o que eu mostrar aqui nós vamos fazer na outra parte também. Então, aqui nós vamos começar fechando a nossa pence. Então, você vai juntar aqui direito com direito, né, avesso pro lado de fora, vai alfinetar e vamos passar uma costura. Lembrando que o nosso molde tem 1 centímetro de margem. Então, aqui é só passar costura reta mais a costura de acabamento, que tanto pode ser a overlock quanto o zigue-zague. Isso aqui você vai fazer em todas essas partes aqui do corpinho frente, tá? Unindo aqui, fechando as pences. Então, aqui, ó, eu tenho todas as partes costuradas, né? Tanto pro forro quanto pro principal. Minhas pences estão aqui fechadas. Então, lembrando que você precisa fazer o acabamento aqui, tá? Aqui, ó, a gente precisa passar o ferro, abrir a pence bem bonitinho, bem direitinho. E agora, nós estamos aqui, ó, com a parte frente aqui, né, com o direito pro lado de cima. E nós vamos fazer o seguinte, ó, agora eu vou pegar aqui o meu forro, colocar aqui, ó, com o direito pra baixo, aqui, ó, aqui. E você vai posicionar o direito para baixo, tá? Então, vai ficar principal e forro direito com direito. Feito isso, nós vamos fechar aqui na metade, tá? Então, você pode medir aqui, marcar a metade, e nós vamos fechar daqui até aqui o nosso ombro. Então, aqui você vai alfinetar da metade. Aqui até o nosso ombro. Fechar aqui. Aqui, gente, por que eu tô fazendo assim, da metade? Porque ali, você pode fazer com essa frente toda costurada, tá? Então, você pode fazer aqui, a gente vai fazer... Você pode fazer com a frente toda fechada, um no outro aqui. O que que acontece? A gente vai marcar aqui, ó, você posiciona aí direitinho pra ficar o outro lado também, na metade. Certo? E aqui eu vou alfinetar. Da mesma forma que eu fiz do lado de cá, tá? E nós vamos costurar. Então, a gente vem com uma costura reta daqui, da metade até o ombro. Então, aqui, ó, já costuramos, ó, vai ficar assim a nossa costura. Aqui, onde é a quina, nós vamos fazer um pique, tá? Pra quando a gente desvirar ele assentar melhor. E agora, nós vamos fechar aqui esse meio. Pra isso, nós vamos fazer o seguinte, você vai desvirar um lado, tá? Um lado você vai colocar pro direito, sempre lembrando, gente, de passar o ferro, tudo bonitinho, né? O ferro é o amigo da costureira. Fizemos isso aqui, onde termina aqui a nossa costura, bem aqui, ó. Onde termina a nossa costura, eu vou dar um pique aqui na minha margem, ó. Até bem pertinho da costura. Então, aqui, ó, eu abri, certo? Então, quando eu desvirar aqui pro direito, vai ficar assim, e aqui, ó, a gente vai passar pra cá, pra fora. Aqui onde a gente fez o pique. Agora, eu venho aqui, ó, com o meu direito, coloco por cima, ó, vai ficar direito com direito, e aqui eu abraço aqui. A gente vai colocar, ó, direito com direito. Vamos fazer aqui umas camadinhas, avesso com avesso, ali, e mais uma camada. Então, nós teremos 4 camadas aqui. E a gente abraçou a primeira parte aqui. Vou colocar aqui um alfinete para me auxiliar, ainda mais que eu estou trabalhando com esse tecido aqui. É uma seda gloss, lá da Máximos Tecidos Finos. Então, a gente precisa de um pouco mais, né, de cuidado para trabalhar aqui com ela, porque ela escorrega. Então, se você se você é iniciante, eu não te aconselho a trabalhar ainda com esse tecido, tá? Ele é um tecido um pouquinho mais trabalhoso. Então, a gente encaixa aqui.
Você pode fazer esse macacão com o linho misto que eu usei para fazer o conjunto da calça com cropped. Ele tem um caimento lindo, vai ficar perfeito para esse macacão e também ele é muito bom de costurar. Então, se você é iniciante, ele é perfeito. Aqui, ó. Agora a gente vai passar uma costura reta aqui até esse ponto onde já tem a costura do decote, certo? Então, a gente vai costurar até aqui. Pronto, ó. Fiz a minha costura exatamente até aqui, certo? Agora, nós vamos abrir, desvirar aqui, ó. Desviro e pronto. Aqui, ó, já foi feita a costura, fica muito bonito, perfeitinho, tá? Ó. Esse pedacinho aqui, a gente vai colocar... Aqui nós temos botões, daqui pra cá vai ser só os botões de enfeite, daqui pra cá ele vai estar fechando. E aqui a gente faz as azelhas à mão, tá? Se você quiser colocar a azelha ou utilizar um cordãozinho rabo de rato... Ou tem um outro cordão que também dá para usar para fazer azelha, você pode utilizar aqui. Então, na hora de costurar o decote, você já coloca. Senão, a gente vai fazer, faz as azelhas à mão aqui. Então, aqui, a parte da frente já tá ok. Nós vamos fazer a parte das costas para a gente poder juntar aqui. Na parte costas, nós temos a pence, né? Que eu marquei aqui com giz, a minha pence. E agora, nós vamos fechar. Então, nos dois lados, né? Tem pence dos dois lados. E aqui, ó, vou juntar a minha marcação de pence... ou pique, se você tiver feito o pique. Vou alfinetar aqui. E aqui também eu tenho o final da minha pence. Então, aqui também eu alfineto para eu saber aonde eu vou parar a minha costura, certo? Feito isso, nós vamos passar uma costura reta daqui até aqui o final da pence, sendo que aqui a gente vai, como a gente fala, morrendo, a gente vai terminando bem encostadinho aqui a borda do tecido, certo? Então, eu vou fazer desse lado e do outro lado também. Então, aqui, ó, já tem a... minha pence costurada, olha. A gente começa aqui mais larguinho e a gente termina bem aqui, ó, na beiradinha, certo? Então, aqui, viro aqui do meu direito. Lembrando, gente, sempre de passar o ferro, tudo bem bonitinho. Vou pegar o meu revel, eu fiz o revel. Eu ia fazer as costas duplas, mas desisti. Fiz aqui o meu revel. O revel precisa estar entretelado, tá? Aqui, como é uma aula, a gente tá utilizando aqui de forma mais didática, só para explicação, então eu não entretelei, eu tô fazendo aqui numa miniatura, então eu não entretelei. Então, aqui eu tenho a minha parte costa com o direito para cima, aqui eu tenho o meu decote, ombro, cava, certo? Vou posicionar aqui o meu revel, o revel ele é exatamente a cópia disso aqui, só que de tamanho menor. Então, ele vem rente isso aqui, vai acompanhar. Aqui eu vou colocar, ó, aqui vai vir o direito do meu revel, aqui, com o direito da minha peça aqui, da parte costas. Então, aqui, ó, nós vamos alfinetar o nosso revel. Ó. Ele tá posicionado aqui, decote e ombro. E nós vamos costurar apenas o decote, igual foi feito aqui, ó. Você já pode ver do lado de cá, ó, foi costurado apenas o decote. Então, é isso que nós iremos fazer aqui, passar uma costura reta no decote. Pronto, feito isso, nós vamos vir com a nossa parte frente, certo? Você vai definir aí qual é a parte da frente, qual é a parte do... que vai ser aí o principal e qual vai ser o forro, ok? E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, tô com a minha parte frente aqui, né, com o direito pra fora. Agora, eu vou abrir aqui o meu ombro, ó, pegar essa costura do decote, ó, vou abrir aqui o meu revel, ó, até que tá o ombro, e vou colocar aqui, direito com direito, costura com costura, vou virar essa margem de costura pro lado do meu revel, certo? Pro lado do revel que você vai virar. E vai alfinetar. E aqui eu alfineto, ó. Ombro do meu revel com o ombro do meu forro. E aqui, ombro da minha parte principal com o ombro do meu forro. Com o ombro da parte costas, desculpa. Com o ombro costas. Ó. E aqui nós vamos passar uma costura reta fechando nossos ombros, certo? Aqui a mesma coisa, ó. Abrir, tô com o meu direito, abro aqui, ó. Aqui eu tenho a cava, ó. Eu abro aqui e junto a costura do decote com o decote da minha parte frente. Vou jogar minha margem de costura toda pro lado que tá o meu revel e vou alfinetar. Então, alfineto aqui, alfineto os ombros e passo a costura reta. Prontinho, ó, fechamos aqui a costura dos nossos ombros, certo? Agora, o que nós iremos fazer, ó? Você pode abrir tudo aqui, ó, e vai ficar assim, certo? Mas a gente precisa, o quê? Fazer alguns piques aqui nesse decote das costas, ó.
Porque aqui ele é curvo. Então, para ele ficar bem assentado, a gente precisa abrir, ó, fazer esses pequenos cortes, que são chamados de pique, para que a costura fique bem assentada quando a gente desvirar, tá? Então, aqui, precisamos desses pequenos cortes. Nós agora vamos fazer uma costura de pesponto do lado onde se encontra o nosso revel. Aqui eu tenho o meu revel, certo? Aqui, ó. Eu jogo aqui pra dentro, vai ficar assim. Aqui. Assim fica o direito. E assim, ó, fica o lado avesso, ó. Com o nosso ombro embutido. Então, aqui a gente precisa fazer, ó. Na parte de baixo do nosso revel, nós vamos fazer uma costura de acabamento. Pode ser overlock, pode ser o zigue-zague, tá? Você vai fazer uma costurinha de acabamento aqui na parte de baixo do revel. Vou mostrar aqui na parte de costas, pra você não ficar com dúvida. Então, aqui, ó, vou abrir aqui as costuras. Isso aqui você abre tudo no ferro, bem certinho. Junta ombro com ombro, certo? E aqui, ó, tá o nosso revel. Aqui nós temos o nosso revel. Nessa parte aqui de baixo, você vai passar uma costurinha de acabamento. Agora, eu tô aqui, ó, com o avesso aqui da parte costas. Aqui eu vou abrir esse decote. Então, aqui na parte do revel, que forma aqui o nosso, ó, o nosso decote, nós vamos passar uma costura de pesponto ou uma costura de peso. Nós vamos jogar essa margem de costura pro lado do revel, aqui, ó, e vamos costurar aqui, ó, todo o nosso decote, tá? Vamos fazer uma costurinha de peso em todo o nosso decote do lado do revel e do forro. Então, aqui, ó, nós temos a costura de pesponto feita, desde aqui o decote das costas, descendo o decote frente, indo pro outro lado até o final aqui no decote das costas. Aqui nós vamos passar o ferro, né? Deixar tudo bem assentado, direitinho, pra ficar assim, ó, bem estruturadinho, ó. Então, aqui fica assim. Só de passar o pesponto, ele já vai assentando, certo? Então, aqui nós temos a nossa parte do corpinho. Agora, o que nós iremos fazer? Vamos fechar as laterais, tá? Vamos fechar as laterais para fazer a aplicação da nossa manga. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Você vai abrir, jogando aqui, ó, o lado costas para cima. Vou fazer de um lado para ficar bem visível e vai ser a mesma coisa pro outro lado, tá? Então, aqui eu tenho, ó, minha parte costas e aqui é o meu direito do corpinho. Então, direito aqui, pra cima. Vou pegar a parte de costas e vou, ó, deitar aqui, em cima do meu direito da frente. Segura aqui, lateral com lateral, da parte costas e do direito da frente. Vou pegar aqui o meu forro e vou, ó, jogar aqui por cima. E vou abraçar, ó. O direito do forro vai ficar com o avesso da minha parte costas. Encosto aqui bonitinho no outro, acerto aqui na cava. E vou alfinetar. Nós vamos fazer esse sanduíche. A princípio, fica meio estranho, parecendo que tá errado, que não vai funcionar, mas daqui a pouco você vai ver a mágica acontecendo. Isso aqui a gente faz de um lado e depois faz o outro, tá? É o mesmo processo. Alfineta aqui também, ó. Temos aqui a nossa lateral. E aqui, agora é só fazer uma costura reta. Lembrando que o molde, né, tem 1 centímetro de margem de costura. Então, você vai costurar em 1 centímetro aqui, fechando a sua lateral. Depois que você fizer esse lado, você desvira e faz o outro lado. Então, aqui, ó, fez a costura na sua lateral, fechou? Agora, nós vamos desvirar. Você puxa aqui o lado costas e desvira a sua peça, certo? Então, aqui, ó, pelo lado de dentro, vai ficar com a lateral embutida, correto? E pelo lado de fora, né, também. Então, aqui tá o nosso direito. Agora, nós vamos aplicar a nossa manga, tá? Aqui, no ombro, eu vou já fechar aqui ombro com ombro, que é pra já deixar aqui prontinho pra aplicar. Ombro do revel com o ombro do principal, vou alfinetar. Lembrando de abrir essa costura do ombro, tá? Abrindo ferro bem caprichado, bem bonito. Vamos encostar aqui, costura de ombro com ombro. Assim, agora nós vamos preparar a nossa manga pra gente aplicar aqui. Então, vou reservar essa parte. Vou pegar aqui a minha manga, né? A minha manga, ela tem sinalização do lado que é o direito, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fechar aqui a nossa manga. Nós vamos fechar aqui, com uma costura reta aqui na lateral,
Então, aqui na nossa manga, primeiro você vai passar uma costura reta, tá? Em toda a parte aqui da cabeça da manga. Você passa uma costura reta em ponto largo, porque nós precisamos embeber a cabeça da manga para ela encaixar perfeitamente na nossa cava. Então, aqui, geralmente, é tamanho 4 ou 6 da largura do ponto, 4 ou 5, desculpa, depende da máquina. É o maior ponto aí que tiver na sua máquina, maior largura. Daí você passa uma costura reta e depois nós vamos puxar a linha que é referente à bobina para poder fazer esse encolhimento, né? Reduzir essa cabeça da manga para que ela se encaixe perfeitamente na nossa cava. Agora eu vou pegar, ó, direito com direito, unir aqui as laterais e vamos passar uma costura reta e também uma costura de acabamento, tá? Então, você vai passar aqui costura reta e costura de acabamento nessa lateral das duas mangas. E assim, ó, fica a nossa manga costurada, ó, aqui, os dois, né, nas duas laterais da nossa manga. Agora, o que nós iremos fazer? Esse lado aqui é o meu lado frente, tá? Vou pegar aqui o meu corpinho, vou colocar aqui, ó, o meu lado, o direito tá pra cima, que eu tô com o meu corpinho. Vou virar aqui a minha manga pelo lado do direito. Então, aqui eu tenho a manga com o lado frente, que vai ficar pra cá. E essa de cá, ó, com o lado frente, vou desvirar aqui, que vai ficar pra esse lado, tá? Então, agora, o que que eu faço? Eu marco aqui o meu meio da cabeça da manga. Você pode marcar com pique, tá? E aqui, ó, eu vou colocar aqui. Tenho a frente do meu corpinho, a frente da minha manga, direito com direito. Vou passar aqui, ó, a mão aqui por dentro. Vou pegar aqui no meio, vou pegar o meu ombro aqui e vou encostar, ó. Meio com meio aqui. Desviro, coloco aqui o avesso, ó, pra cima. E vou alfinetar. Ombro com a minha manga. Meio com meio, tá? Vou pegar aqui embaixo e vou também alfinetar a lateral da minha manga com a lateral do meu corpinho. Lateral com lateral, alfineto. Agora, eu vou ver o que tá aqui de sobra. Olha, eu passei a costura, a minha manga já encaixou. Ela tem pouca sobra, essa manga. Então, você vai passar a costura de embebimento, como eu tô trabalhando com um tecido bem levinho, conforme eu costurei, ele já deu a reduzida. Então, já chegou no tamanho que eu preciso aqui. Se caso a sua ainda estiver sobrando, você vai puxar a linha referente à bobina e vai, ó, franzir um pouquinho. Não é pra franzir, é só pra encolher. Você vai puxar um pouquinho, tá? Quando ela estiver assim certinha, cava e manga, agora é só costurar passando uma costura reta, mais costura de acabamento em volta aqui da sua cava. Isso você vai fazer desse lado e do outro lado também. Então, aqui, ó, a nossa manga, ó, foi costurada. Agora, aqui você vai passar a costura de acabamento, ou overlock ou zigue-zague. Se você for trabalhar com a overlock ou com a zigue-zague, você pode deixar isso aqui mais estreitinho, tá? Você pode tirar um pouco da margem de costura aqui na cava, principalmente nessa parte de frente, tá? Deixa ela com a metade do valor, no caso, meio centímetro, né? Porque a margem é de 1 centímetro. Deixa com meio centímetro e passa o seu zigue-zague. Se for com overlock, você pode tirar esse meio centímetro direto na máquina. Pra quê? Pra que ela vista bem e a sua cava não fique repuxando, tá bom? Então, você pode fazer isso e deixar ela um pouquinho mais estreita. Olha o caimento. Olha como ela ficou. Ela não ficou franzida em nenhum lugar, tá? Porque o intuito aqui não é pra franzer, é só embeber para que essa cava encaixasse aqui, essa cabeça de manga encaixasse na cava perfeitamente. Feito isso, nós temos o acabamento aqui, tá? Nesse caso aqui, eu nem vou fazer o acabamento, porque eu tô trabalhando com um tecido muito delicado, muito mesmo. Mas você vai fazer o acabamento passando uma overlock em volta, ou o zigue-zague, e vai virar uma vez bem estreitinho e passar uma costura bem aqui na beiradinha, tá? Então, bem na beiradinha, você vai passar uma costura virando aqui, ó, bem na beiradinha. Você pode virar aqui meio centímetrozinho ou até menos e costurar. Pode fazer também um acabamento em bainha de noiva, tá? Então, você também pode fazer acabamento em bainha de noiva nesse modelo de manga, que também fica muito bom o resultado. Então, aqui, ó, você vai fazer uma bainha assim, ó, bem estreitinha, bem fininha, tá? Bem na beiradinha aqui, tá bom? Aqui, no caso, se eu quisesse fazer uma bainha de noiva, eu faria essa primeira costura dessa forma, ou bainha de lenço. Iria refilar aqui por dentro, né? Ou seja, retirar todo excesso de tecido, dobrar mais uma vez, assim, estreitinho, e passar uma nova costura.
Nesse caso, a gente faz esse tipo de acabamento e não há necessidade de passar overlock, nenhum outro tipo de, nem zigue-zague, nada. Você vai dobrar novamente e passar uma nova costura na beiradinha, tá? E assim fica, ó, o acabamento. Olha esse caimento desse tecido aqui. Gente, esse tecido, ele não é fácil de costurar, mas o resultado dele é muito bonito. Ó, olha aqui. Agora, vamos para nossa calça, para depois a gente... aliás, antes disso, vamos colocar o cós. Então, eu tenho aqui... Vou pegar o meu cós. O cós tem que estar entretelado, tá? Então, você vai entretelar aí o seu cós. Nós vamos marcar o meio. Então, você vai juntar, ó, ponta com ponta aqui. Dobra bem bonitinho. E vamos marcar o nosso meio, tá? Pode ser com um pequeno pique para marcar, nada demais, tá? Para não danificar aí o seu tecido. Nós iremos fazer. Eu vou pegar aqui, vou abrir o meu cós. Ó, eu estou com... Daí, parece que tá torto, mas não tá torto não, gente. É que esse tecido, ele é muito molinho. Então, aqui, ó, eu tô com o meu cós, o pique tá aqui. Direito pra cima. Venho aqui com a minha parte aqui do corpinho. Tô com direito aqui, ó. Vou juntar o meio do meu corpinho com o meio aqui do meu cós. Agora, venho aqui com o direito para baixo da outra parte do cós. Vai estar entretelado o seu, então você vai ver facilmente. Vou pegar onde eu marquei aqui o meio, o meu pique, e vou casar aqui com a costura do centro-frente aqui. Então, vai ficar aqui, ó, esse sanduíche. Nosso corpinho vai ficar no meio. Então, uma parte é o cós, outra parte é o corpinho, e a outra parte aqui por cima é o outro cós. Aqui a gente vai alfinetar até o final. E vamos passar uma costura reta apenas, tá? Prendendo aqui todo mundo nessa costura. Agora aqui, ó, costura reta. Prontinho, ó, costurou, né? Costura reta aqui em todo o cós. Agora, você vai abrir aqui, ó, e vai ficar assim, certo? Vai passar o ferro, né, como sempre, abrindo aí as costuras, tá? Então, você passa o ferro aqui bem direitinho, abrindo todas as costuras. Agora, nós vamos preparar a nossa calça. A nossa calça, nós vamos começar com a parte de frente. Aqui já tá, ó, direito sobre direito, né? Do jeito que a gente já cortou, com tecido dobrado. Então, aqui eu vou alfinetar o meu gancho e nós vamos passar uma costura fechando aqui o gancho. Gancho frente, passando costura reta e costura de acabamento também. Zigue-zague ou overlock. Então, aqui, ó, a gente vai fechar o nosso gancho. Fiz aqui, ó, a costura do gancho, certo? Agora, nós vamos abrir, lembrando que o seu tá com acabamento já, tá? Vamos abrir aqui, colocar o nosso direito pra cima. Vamos pegar o nosso bolso. Então, o bolso nós temos duas partes, né? Uma que tá cortada na diagonal, com a lateral na diagonal, que é este aqui. E o outro que está cortado assim, inteiro. Então, esse aqui nós vamos reservar por enquanto. Vamos pegar esse aqui que tá na diagonal. E vamos colocar na nossa parte diagonal, ó, direito com direito, desse lado, ok? E pra cá, eu viro aqui, ó, direito com direito. Vamos alfinetar e passar uma costura reta. Fechando aqui essa parte em diagonal do nosso bolso. Aqui, costura reta aqui, costura reta aqui. Então, bolso costurado. Lembrando, gente, que essa é uma costura que tá na diagonal, ou seja, sentido do viés do tecido. Se na hora da costura, você colocar aqui, tá? O pé calcador, e você ficar esticando, essa abertura do bolso, ela vai ficar criando ondas, porque ela vai ceder, tá? O tecido, ele tende a ceder quando ele está nesse corte enviesado. Então, tenha bastante cuidado na hora da costura, não fique esticando aqui o tecido, tá? Agora, eu tô aqui com a minha margem de costura para esse lado, vou abrir aqui o meu bolso, tá? Colocar por cima da margem, e aqui nós vamos passar aquela costurinha de pesponto bem na bordinha aqui da costura, do lado aqui do bolso, tá? A gente não costura aqui a parte da calça, na parte do bolso. Então, vou fazer aqui e também do lado de cá. Então, aqui, ó, costura de pesponto feita, certo? Agora, nós vamos pegar aqui o nosso fundo do bolso aqui, ó, com meus bolsos aqui, direito pra cima. Venho aqui com o fundo do bolso, ó. Temos aqui a parte da lateral, né, que vai ficar a parte reta aqui, e essa é a parte da lateral. Então, vou botar aqui a parte reta, ó, aqui, venho aqui, coloco do lado de cá.
Direito com direito. Ó, direito com direito. Vou posicionar aqui. E vou alfinetar. Que nós vamos agora costurar aqui a volta do nosso bolso. Alfineta aqui. Alfineta aqui embaixo. Até aqui a parte de baixo do bolso. Então, aqui, ó, vou costurar esse L aqui, fazendo esse L. Costura reta e costura de acabamento. Vou fazer desse lado e do lado de cá a mesma coisa, ó. Fundo e lateral. Então, fechei aqui, ó, o meu bolso, certo? Agora, eu posso virar ele aqui pra dentro. Aqui, ó. Prontinho. Eu vou alfinetar ele aqui. Você pode até passar uma costurinha de segurança na beiradinha, só pra manter ele no lugar, tá? Pra ficar mais fácil na hora de aplicar a parte, né, das costas. Aqui também, vou colocar um alfinetinho pra manter ele aqui no lugar. Assim, ó. Vai ficar aqui o nosso bolso. A mesma coisa eu faço do lado de cá. Agora, nós vamos trabalhar nossa parte costas. Vou deixar aqui um minutinho. Na parte costas, nós temos pence marcada, então nós temos pence na nossa parte costas. E aqui nós vamos trabalhar um pouquinho diferente. O que acontece? Nós temos zíper nas costas, tá? Então, o zíper vai vir mais ou menos até aqui. Eu deixo aqui uns 18 centímetros, mais ou menos, aqui. Então, você aí vai fazer o seguinte, você vai passar uma costura de acabamento aqui, antes de fechar o gancho, tá? Então, você vai primeiro passar a costura de acabamento aqui. Pode ser overlock ou zigue-zague. Depois disso, você vai fechar o gancho, colocar direito com direito, fechar aqui, da forma como a gente cortou, né? E vamos fechar o gancho daqui do início até aqui onde tá o meu alfinete. Daqui pra cá vai ficar aberto, porque vai ser colocado o zíper depois. Então, aqui nós vamos passar uma costura. Pronto, ó, essa costura aqui do nosso gancho. Agora, nós vamos fechar as pences, igual eu mostrei pra vocês, como a gente fechou na parte do corpinho. Da mesma forma. Então, aqui, ó, já passamos, fechamos aqui as nossas pences. Agora, já podemos unir com a parte de frente. Então, eu venho aqui, lembrando sempre de passar o ferro, tá, gente? Já ir abrindo as costuras, tudo direitinho. Fica muito mais fácil do que você deixar pra passar tudo depois, tá? Em termos de abertura de costura. Agora, eu vou pegar minha parte costas, vou juntar frente, direito com direito. Então, eu tenho aqui a minha parte de frente da calça com direito pra cima, minha parte costas com direito para baixo. E vai unir aqui. Então, aqui agora nós vamos juntar as laterais e você vai alfinetar toda a lateral, tá? Ó, casando aqui, lateral com lateral, bem certinho. E vai alfinetando. Aqui, ó, bem certinho. Você vai fazer isso do outro lado também. E nós já vamos também fechar o nosso entrepernas aqui. Então, você vai colocar, ó, costura com costura do gancho aqui no seu entrepernas. Vai alfinetar. E vai alfinetar a extensão aqui. No meu caso, eu não vou alfinetar toda a extensão, porque eu tô trabalhando aqui com a miniatura, é menor. No tamanho real, vai ficar bem mais comprido, né, esse aqui. Ó, mas você vê que casa perfeitamente. Então, é só agora passar a costura. Então, a gente vai passar a costura reta e também a costura de acabamento. Não esqueçam, tá? Agora, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Passou a costura reta, aqui fechou as laterais, fechou a entrepernas, experimenta, tá? Pra ver se não precisa de algum tipo de ajuste. Se não precisa apertar alguma coisa. Antes de você fazer a costura de acabamento, você experimenta aí já a sua peça, já vê aí a cintura, assim como o corpinho, antes de juntar aqui. Você já pode também experimentar e testar se vai precisar fazer algum tipo de ajuste que você ainda não tenha feito lá, conferido na hora do molde, tá? Então, vamos lá. Costurando laterais entre pernas. Então, aqui, ó, tudo costuradinho. Lembrando sempre, né, de passar o ferro, deixar tudo assentado, prontinho. E acabamento. Agora, nós vamos unir com a nossa parte superior. Então, aqui, ó, eu tô com a minha calça, avesso pra fora, o meu direito tá aqui pra dentro, certo? Vou abrir aqui, vou pegar aqui a minha parte superior, pegar aqui, ó, o meio, tá? O meio aqui,
e vou unir com o meu gancho frente, aqui, ó. O meio do meu corpinho, aqui do meu cós, tá? Que você já marcou aí, já tem aquele pique. Então, você vai unir o pique do meio do cós com a parte aqui do gancho frente. E aqui, ó, nós vamos alfinetar cá no final do centro costas. Aqui, ó, tá vendo? Deu certinho a cintura. Então, agora aqui do outro lado, a mesma coisa, você vai alfinetando aí conforme a sua necessidade, vai pondo quantos alfinetes necessário. Então, a gente vai unir, ó, direito com direito aqui. Ó, mesma coisa. Agora, vamos passar uma costura reta, fechando aqui a nossa cintura, certo? Então, uma costura reta aqui na cintura e costura de acabamento. Então, aqui, ó, a costura já está feita, certo? Aqui eu tô com o meu avesso. Agora, eu vou desvirar aqui o meu macacão. Olha, o que está faltando aqui, gente? Ferro, né? Olha que maravilhoso, que lindo. Olha que lindo. Feito isso aqui, nós iremos agora fazer a nossa bainha. A bainha aqui, você vai passar uma costura de acabamento em toda a volta, tá? Da boca da calça aqui. E depois vamos virar o valor da bainha que já está marcado aí no seu tecido, né? Conforme estava lá no molde. Então, como eu falei, né? Tem que passar as marcações do molde para o tecido. Jogando sempre a margem de costura para o lado das costas, tá? Vamos alfinetar. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Então, vamos passar aqui a costura reta, né, em toda a volta aqui da nossa barra, né, na beiradinha aqui da costura de acabamento. Então, bainha feita, certo? Aqui no caso, o seu tem o acabamento. E agora, aqui nas costas, é a aplicação do zíper, tá? Então, já temos aí vídeo com aplicação de zíper. Então, é só aplicar o seu zíper aqui nas costas, certo? Depois de aplicado o zíper, você vai fazer o acabamento aqui. Passe a costura de acabamento overlock ou zigue-zague antes, né, de aplicar o zíper. Essa parte aqui ainda está sem acabamento até aqui, né, porque a parte da calça já tem acabamento no gancho, então você vai dar continuidade aqui ao acabamento com o revel aberto e depois aplicar o seu zíper. E aí, você vai ter esta maravilha de macacão prontinho aí. E é só passar o ferro, lembrando que aqui você vai colocar os botões e fazer as elhas à mão, tá? Ou você pode também costurar fechando ele todo, né? Quando a gente fechou aqui só metade, poderia ser também fechando todo ele até aqui. Fica aí a seu critério. E assim ficou o nosso macacão pantalona.